O motivo pelo qual você continua começando e parando as coisas não é porque você é fraco ou porque você tem pouca força de vontade. É porque o seu cérebro está condicionado à gratificação instantânea. Durante muito tempo, você condicionou o seu cérebro e ele aprendeu que ao apertar um botão, você vai receber uma dose imediata de prazer, de satisfação. E agora, ele está mal acostumado. Então, quando você não vê aquele progresso imediato no seu hábito, né, no seu treino, no seu negócio, no seu trabalho criativo, no seu rendimento dos estudos, se alguma coisa não funciona logo de cara, então o seu cérebro já pensa: ah, isso não vale a pena. Ele quer voltar para aquela gratificação instantânea, para aquele prazer na hora. A boa notícia é que você pode recondicionar o seu cérebro. Da mesma forma que ele aprendeu a ter prazeres instantâneos, ele pode reaprender. Só que isso vai exigir uma coisa de você: paciência. E talvez você não tenha muita hoje. E também vai exigir um pouco de coragem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre o que é de fato necessário para você manter a consistência. E daqui a alguns meses, 3, 5, 6 meses, sei lá, você olhar para trás e perceber que você teve algum progresso. Imagina só como isso seria. Esquece todos os resultados externos, todas as outras coisas. Esqueça por um momento o que você quer da sua vida. Esqueça o relacionamento perfeito, o negócio de sucesso perfeito, o corpo maravilhoso perfeito, o fluxo criativo perfeito. Esquece tudo isso. Pense só como seria interessante daqui a 100 dias você olhar para trás e ver que, cara, você estava ali por você mesmo, todos os dias. Como você se sentiria com isso? Como ficaria a sua confiança? Você se sentir o seu herói, o herói da sua própria vida, da sua própria história. Você sentir que você participou ativamente da narrativa, da sua construção, da sua história. É isso, tá um pouco redundante, mas o fato é, você se sentiria parte da sua história. E só isso já é suficiente para ser recompensador, independente do resultado, independente de você alcançar um nível de perfeição que talvez você esteja se cobrando. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a paciência se tornou uma arte perdida. Nós crescemos em um mundo muito rápido e condicionamos o nosso cérebro a gratificações instantâneas. Então ele quer que tudo aconteça rápido. Só que a vida não funciona assim. Resultados reais do nosso corpo não funcionam assim. E de fato, nenhum resultado significativo funciona assim. É por ilusão. Os melhores relacionamentos levam tempo para ser construídos. Um bom relacionamento com o seu corpo, inclusive, leva tempo para ser construído. Um bom relacionamento com a sua mente, com o seu trabalho, com o seu processo criativo, leva tempo para ser construído. Isso exige um compromisso diário, um esforço dia após dia. E vai existir um certo nível de monotonia, só que você precisa encarar isso. E lembre-se que a monotonia, quando utilizada da forma certa, é uma coisa surpreendente. Só que se você estiver odiando a sua vida, meio que não vai funcionar. E aí que está o pulo do gato. Você precisa encontrar prazer na monotonia. Você precisa encontrar prazer no processo e não no resultado. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, é até clichê, né? Focar no processo, mas existe um motivo para isso ser um clichê. Intelectualmente você já sabe disso, mas você não sente isso no seu corpo porque você não ensina isso a si mesmo através das suas ações. Ficou claro? Tá, e como é que a gente faz isso? Esquecendo os resultados. A gente vai pegar tudo que a gente de fato deseja, os objetivos, e vai deixar de lado por um momento. Então, se você decide que o seu objetivo é aparecer, então por 100 dias, 10 dias, uma semana, seja lá o tempo que você estiver estipulando, você vai se entregar a esse objetivo. Você vai mergulhar no processo. É como se você virasse e dissesse: olha, eu não me importo com o que vai acontecer, porque não é sobre sucesso, não é sobre ser visto, não é sobre o que as outras pessoas vão pensar sobre mim, é sobre eu estar aqui, é sobre eu ser consistente, é sobre eu aparecer, é sobre eu abrir a minha câmera e falar coisas que eu penso
e que talvez cheguem em outras pessoas. E durante esse período, eu tô provando pra mim mesmo que eu sou capaz e que eu consigo me comprometer comigo mesmo. Afinal de contas, se você não consegue manter um compromisso consigo, você vai manter com quem? E é isso. Eu sou capaz, você é capaz, todo mundo é capaz. Só que é diferente para cada pessoa. Até porque ninguém é igual, né? E você também precisa aceitar isso. Aceitar que o seu dia 1 não vai ser igual ao 100º dia de outra pessoa. São vidas diferentes, processos diferentes, mesmo que o objetivo seja o mesmo. E eu tô falando aqui com muita propriedade, porque durante muitos anos eu fui uma pessoa inconsistente. E agora eu tô sendo consistente há cerca de um mês, que não é muito tempo, mas já é melhor do que nada. E por mais bobo que pareça, esse um mês já fez total diferença na minha vida. Eu tô focado, tô alinhado, e todos os dias eu estou fazendo coisas que são importantes pra mim, por mim. E eu não tô naquela bitolação do meu resultado, entendeu? Eu tô tentando aproveitar o caminho. E isso tem feito muito bem pra mim. E, cara, um mês nem é tanto tempo assim. E se você vive muito aí no seu mundinho, muito fechado na sua própria cabeça, eu acho que uma das formas de você silenciar essa própria voz é partindo pra ação. Você só precisa ir lá e fazer o que você se comprometeu a fazer. Fazer o que precisa ser feito. E é bem importante lembrar que nem sempre vai ser a coisa mais glamurosa do mundo. Porque na verdade não é. Você não vai bater os seus recordes pessoais todos os dias. Nem todo treino que você vai fazer na academia vai ser incrível. Nem todo vídeo que você gravar vai ser maravilhoso. A maior parte, inclusive, vai ser muito básica. E aí a gente entra no princípio de Pareto, né? A regra 80-20. Às vezes você não vai estar buscando o desempenho, mas você vai estar buscando alívio. Em alguns dias, o seu objetivo vai ser só fazer o que precisa ser feito. Entregar o que precisa. E tá tudo bem. O problema mesmo é se isso estiver acontecendo todos os dias. Aí talvez seja hora de reavaliar esse jogo aí que você tá jogando. Mas em qualquer prática, seja a sua paixão ou não, seja um grande desafio ou não, o mais importante é você dar a cara a tapa, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Só que isso exige um desapego total do resultado. Até porque se você foca demais naquilo e você não consegue alcançar, você já está gerando uma frustração, ansiedade. Então, né, é mais fácil você nem seguir naquela direção a falhar. A gente é assim, o ser humano é assim. E é muito fácil falar sobre isso. Só que difícil mesmo é praticar. Porque você passa muito tempo se comparando com os outros. Vive num mundo de fantasias sobre o que poderia ser. E isso é bacana, porque dá dopamina. Imaginar o projeto ideal, imaginar o parceiro ideal, o negócio ideal. É fácil você escrever todas as suas metas num domingo. Mas o difícil é você tirá-las do papel durante a semana. Só que a ação, que é a parte mais difícil, é a parte que te transforma. É na ação que você cresce. Então você precisa encontrar aquilo que você consegue fazer hoje. E ter a coragem e a humildade de só fazer isso. De se entregar. Talvez não seja abrir um negócio. Talvez não seja procurar o amor da sua vida. Talvez seja só levantar da sua cama, arrumar a sua cama, fazer uma refeição bacana, dormir no horário certo para acordar com mais disposição na manhã seguinte. Talvez seja ligar para um familiar ou para um amigo, pode ser qualquer coisa. O que importa é ser algo, tá? Um já é melhor do que nada. Então, vamos sair do zero. Consistência é a arte do momento. É sobre construir movimentos em direção ao que você quer, de forma contínua e alinhada com o que você espera alcançar, com o seu objetivo. E com o tempo, as coisas começam a se encaixar e tudo começa a fluir de uma forma muito mais natural. Mas desde o início você precisa entender o quanto a paciência é fundamental. Você precisa entender que esse é um jogo a longo prazo. Quando o processo diário, a monotonia diária, a sua rotina começar a te dar prazer e alegria, significa que você está caminhando na direção certa. Antes que você perceba, você já ganhou o jogo. E esse é o único objetivo real que vale a pena você lutar.
Um processo que te recompense por participar da sua própria vida. E os resultados são externos, e eles são a consequência desse processo. E seja paciente consigo mesmo, porque a gratificação instantânea literalmente acaba com a sua paciência. Aqueles estímulos rápidos que te dão prazer sem esforço algum é o que mina a sua consistência. Paciência é uma habilidade. Consistência é uma habilidade. E habilidades exigem práticas intencionais e repetição. Por fim, saiba disso. Você é capaz. E eu não estou dizendo isso só para você ter um pico de motivação. Porque se você ainda está aqui assistindo isso, é porque uma parte de você sabe que você consegue fazer mais. E o que eu estou vivendo hoje parecia impossível para mim, parando para pensar há 2 ou 3 meses atrás. E mesmo sendo coisas que eu já fazia antes, eu sempre tinha oscilações muito grandes. Ou eu estava muito focado, ou eu parava de vez. Era aquele pensamento de tudo ou nada, sabe? O que mudou é que eu comecei a me envolver de verdade com práticas significativas. Criação, leitura, escrita, musculação, alimentação, sono, relacionamento, tempo de qualidade. Eu fiz isso tantas vezes que agora eu quero mais essas coisas. E no fim das contas não é mais sobre resistir aos impulsos, é sobre fazer o que te faz bem. E deixa eu te falar uma coisa. Levar cerca de 1 mês de coragem para você se sentir bem consigo mesmo novamente vale mais do que qualquer estímulo rápido. Sentir que você é o protagonista da sua própria vida é uma forma muito melhor de viver do que tentar anestesiar tudo. No fim das contas, consistência é isso. É estar lá por você mesmo todos os dias. E não só nas coisas grandes, nas pequenas e naquelas que também não tem glamour nenhum. E se você parar para pensar, hoje em dia isso é um ato de heroísmo. Proteja sua atenção, faça o que importa e saiba que isso exige uma paciência enorme e muita coragem. Mas no fim do dia, o que importa é que eu gravei, editei e publiquei o vídeo. E quando eu deitar a minha cabeça na cama, eu vou ter uma enorme satisfação comigo mesmo. Uma sensação de dever cumprido. E é sobre isso. Encontre o seu objetivo, continue experimentando, continue tentando. Você consegue. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.